Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. A hora que você, voltar a assistir esse podcast, o bom do online é isso, né? E nós estamos ao vivo agora, com mais uma edição do podcast Humanos Literários. Só baixar aqui para evitar um retorno. Humanos Literários, eu sou o Jair Donato, estamos direto do Estúdio Dornelles. Este é o seu espaço de escrita, seu espaço de leitura. Você que já acompanha as nossas edições sabe que todos os nossos convidados, todas as sextas-feiras, a gente conversa com alguém ligado ao mundo da literatura, ao mundo da leitura. De algum modo, nós sempre provocamos uma reflexão, né? Você que está aí nos acompanhando, a gente aqui com o convidado, sobre a importância de ler. E cada vez mais os estudos apresentam resultados de que a leitura é muito mais do que adquirir informação, muito mais do que adquirir o conhecimento. A leitura hoje está muito ligada à saúde mental, à manutenção dela, inclusive. Você que tem o hábito da leitura desde a infância, adolescência, sabia que você pode evitar doenças neurodegenerativas lá na fase adulta ou até mesmo na velhice? Isso é muito importante, porque você ativa determinadas áreas do cérebro que não ocorre essa ativação com outros movimentos, senão a leitura e também o processo da escrita. Então, ler hoje, além de todas as outras contribuições que pode oferecer, também contribui para a saúde mental. Vale a pena. E o que é importante da leitura não é que seja de forma esporádica, é que seja efetiva. Aristóteles já dizia que a excelência está na efetividade, não apenas em um feito. Então é importante que você todos os dias leia um parágrafo, uma página, e é viciante. Se você já desenvolveu o hábito da leitura, você sabe, gera um efeito dopaminérgico. Quanto mais você lê, mais vontade tem de ler. E aí gera um prazer, e algo muito bacana. E a dopamina no organismo, a gente sabe que é a dopamina do prazer, então te deixa muito mais realizado. Agora escolha o gênero que mais te agrada, leia aquilo que te faz bem, tá bom? Então, fica aí a dica, não perca a oportunidade. Muito bem, e agora eu quero falar de um lançamento que teremos no próximo dia 2 de junho. Estaremos no Teatro Gazeta, em São Paulo, para lançamento desta obra aqui, ó. Nani People, a segunda obra da Nani, Ser Mulher Não É Para Qualquer Um. A saga continua, escrita pelo biógrafo da Nani, que é o jornalista Flávio Queiroz. Então, muito interessante. Aqui a Nani traz o que dos últimos 10 anos, dos 50 aos 60 anos, quando a Nani diz que a história continua, ela apenas se realinha. Está muito bacana, né? Cheia de eventos, e aqui ela traz toda a trajetória dela, desde a ida para a Globo, quanto a carreira internacional dela e as turnês que ela tem feito. Aliás, terminou agora uma grande turnê internacional. Então você que está em São Paulo, tem amigos, já manda esse convite. Dia 2, estaremos lá no Teatro Gazeta a partir das 18 horas. E terá também um pocket show da Nani e uma exposição também da Nani People, tá bem? Mas você que está em Cuiabá, dia 11 de julho, a Humanos Editora estará trazendo a Nani People para cá, onde faremos o lançamento dela. E logo, logo nas redes sociais, a gente já está divulgando o local, tá bom? Então já agende aí. Muito bem. Na minha opinião, diz o escritor José Saramago, ser escritor não é apenas escrever livros, é muito mais uma atitude perante a vida, uma exigência, uma intervenção. E hoje eu vou conversar com um exímio escritor, um escritor de ofício, um grande pesquisador. Ele é atuante em literatura narrativa, trabalhou em veículos de comunicação e foi empresário também no ramo da publicidade. Há muitos anos ele faz parte da história de Mato Grosso, é membro do Instituto Histórico e Geográfico do Estado, da Academia Mato Grossense de Letras, sócio correspondente da Academia Sorocabana de Letras, sócio honorário da Academia Brasileira de Belas Artes, escreveu livros e muitos livros sobre histórias, costumes, etimologias, toponímias e biografias nos estados de Mato Grosso, Pará e Paraná.
Você já deve ter lido um livro do nosso convidado hoje, em algum momento. Na vida pública, ele foi secretário de Estado de Cultura de Mato Grosso, entre os períodos de 2004 a 2008. Ele tem muita história para contar. E em 2025, atualmente ele é o editor da revista Lume e mora em Santo Antônio de Leverger. O meu convidado é o professor João Carlos Vicente Ferreira. João Carlos, seja bem-vindo ao Mandos Literário. Eu que agradeço o convite, felicíssimo por estar aqui com vocês que têm essa missão de vida, né? De produzir para que as pessoas leiam e, através das suas leituras, adquiram conhecimento. E é maravilhoso, né? Lidar com as letras, com o conhecimento. É muita coisa envolvida, é o conhecimento, é a leitura, é a informação, é a reflexão. É capaz de transformar vidas uma leitura, não é isso? Sim, isso aí é o mote de sempre. Transformou vida. A não leitura, né? O hábito de não se permitir que o conhecimento chegasse através dos livros, né? Os senhores, períodos obscuros da nossa história, né? E aí descobriu-se que cada vez mais, através da leitura dos livros, é que você alcança o topo. Sim. Nem sempre o topo, a gente está falando aqui de questões financeiras, mas a questão de você, na sua plenitude, né, saber analisar fatos, coisas, acontecimentos, não apenas locais, regionais, mas nacionais e de outros mundos, sim, de outros povos, de outras épocas, de futuro, de passado. Conhecimento só se tem através de livros. João Carlos, para quantos lugares um leitor viaja através da leitura, não é verdade? Para quantos estados de espíritos, estados mentais, o quanto ele muda a própria mentalidade, o quanto ele se interage com a diversidade que existe cultural através da leitura. Como é fantástico isso. Claro, você pega uma ficção e você sabe que aquilo que é uma ficção, mas toda ficção ela tem um fundo de verdade, né? Então a ficção é baseada em fatos reais, sim, sempre. Sim. Né? E logicamente tem as lendas, tem os mitos, tem aquela forma, dependendo do autor, de como ele tem a sua linha editorial para fazer com que o leitor fique mais interessado na sua escrita, digamos assim. Mas sempre é uma forma de abrir a mente, de fazer você viajar para pontos que você às vezes nem imaginava. Né? Sim. Lugares que você vai conhecer. E eu já tive experiências assim de ler sobre determinados lugares, me encantar com aquilo e depois fisicamente ir lá e constatar, pô, que maravilha, é aquilo mesmo. Ou seja, através de bons textos, de boas orientações de leitura e depois você se deparar com aquilo que você leu em outras épocas. Ou seja, é instigante. Instigante, né? É maravilhoso. E você só consegue isso através da leitura. E eu fico triste de ver o quão pouco, né, a nossa sociedade, de uma forma em geral, tem esse hábito da leitura. Nós estamos, ao invés de melhorar, nós estamos regredindo. Eu penso assim, não estou aqui falando por ninguém, por mim. Né? Eu vejo cada vez mais pessoas lerem muito pouco. Né? Pessoas que superficial. Superficial. Isso, infelizmente, já é até uma herança, digamos assim, desse modo de ser das redes sociais. Que eu não estou fazendo uma crítica, eu sou completamente favorável a toda a modernidade. Né? A minha idade permite isso. Né? Já pensar, porque já passei por várias etapas, eu já tenho mais de 70 anos. Então, isso eu vivi, né? Década de 50, 60, olha só o que foi isso, 60, 70, né? Essas transformações todas que ocorreram. E a gente sempre se moldando, se adaptando. Né? E eu vejo como positivo todas essas questões que estão aí, que elas têm uma velocidade muito grande, o avanço é enorme, né?
mas as pessoas estão lendo menos, elas estão pegando DOPs, pequenas frases, e acham que com aquilo ela já tem um conhecimento ampliado. Não, ela tem um conhecimento cada vez mais diminuído, né? Eu acho, essa coisa de acho é complicado, mas a responsabilidade disso sempre acaba sendo dos governos, municipal, estadual e federal. Não tem como tirar isso da canga deles. Entende? Não adianta achar que é diferente. Monteiro Lobato dizia que um país é feito de homens e livros. E livros, exatamente. Então você vê como é que nós estamos. Eu não vejo programas. Aliás, tem uma novidade muito boa para nós agora, não é mesmo? Essa da recomendação do Tribunal de Contas do Estado. E aqui eu quero homenagear e dar loas ao nosso querido escritor Eduardo Maon, que pegou isso aí, como ele, não apenas ele, mas estou falando dele e também o grupo de pessoas que sempre acompanhou, o Flávio Ferreira, a Cristina e outros acadêmicos e pessoas ligadas à cadeia produtiva do livro, digamos assim. É uma vitória. Eu quero que você fale daqui um pouquinho sobre essa recomendação, que é importante. Eu li aqui a sua biografia, mas está longe de lhe definir por todo o trabalho e atuação que você tem oferecido como contribuição. Eu gostaria que você falasse quem é João Carlos Vicente Ferreira. Então, é o seguinte, é difícil falar da gente mesmo, mas... É um exercício, né? É verdade. Fazendo assim um recorte, uma síntese, eu sou paranaense, nascido numa cidade muito pequena no estado do Paraná, que até hoje eu ando lá, às vezes que eu vou para o Paraná, falo, eu não conheço ninguém que tenha nascido na minha cidade, Santa Cecília do Pavão, que a minha família ajudou a abrir, a desbravar, aquela época de abertura. Foi pioneira ali. Pioneira, abertura do desbravamento do norte do Paraná, que se transformou naquela cidade maravilhosa, Londrina, Maringá, enfim. E aí eu fiquei pouco tempo ali, fui morar em Assis, de Assis voltei para o Paraná, criança ainda. Sim. E aí, quando eu tinha 14 anos, foi a primeira vez que eu vim para Mato Grosso. Tem uma irmã, Terezinha, minha querida irmã, que se casou e mudou para Mato Grosso. Ela, o marido, pai, eu sogro, enfim, foi um grupo grande de pessoas. E nesse período eu estava atravessando uma fase difícil da vida e eles, bem junto. Fomos para Dourados, né? Aí eu fiquei com eles um bom tempo. Então foi a primeira ocasião em que eu me deparei com Mato Grosso. Eu sempre gostei de Mato Grosso. Eu tinha umas tias que eram professoras e elas tinham livros de história do Brasil. E eu me encantava com aqueles livros de história, com aqueles desenhos de bico de pena. Isso criança ainda? Criança, coisa de 7, 8 anos, folheando ali aquelas gravuras feitas em bico de pena. Sim. Um rio em Mato Grosso, descendo, uma canoa descendo em Mato Grosso. Eu até peguei depois essa imagem e reproduzi em um dos meus livros. Olha só. Pô, isso aqui é para matar a saudade, né? Então eu era encantado com aquela floresta caindo sobre as águas, assim, e aquelas histórias dos povos indígenas, de como é que foi o processo todo de ocupação. Eu gosto disso, né? E aí voltei para o Paraná, me casei e voltei para Mato Grosso, em 76. Fiquei alguns anos em Dourados. E ali em Dourados eu atuei no agronegócio. Fui gerente de uma fazenda de plantação de soja. Plantei muita soja. Foi um período interessante. Isso foi 76, 77, 78. Estava surgindo. Aqui em Mato Grosso estava explodindo cidades, pipocando. Voltei para o Paraná. Aí eu passei um período de outras atividades, né? E numa determinada ocasião eu comecei a trabalhar num jornal
jornal O Estado do Paraná, né? Depois no outro jornal, Correio de Notícias, aí eu já entrei no jornalismo. E só que eu optei pela publicidade, né? Sim. Aí eu achava que empresarialmente para mim era mais negócio ter uma empresa ligada à publicidade. Abrimos uma agência de propaganda, eu e a Cristina, minha esposa. E era uma pessoa de visão, você olhava para os segmentos, né? Sim, Interessante. exatamente. E aí nós crescemos muito. Fomos considerada a mais importante agência de publicidade do estado do Paraná, do interior. Sim. Tínhamos conta do governo do estado, enfim, e filial, e estava indo de vento em popa. Aí em 88, eu fui a Brasília para abrir uma filial da nossa empresa. Aí eu conheci o então deputado federal Júlio Campos, período da Constituição, da Constituinte, tá? E eu tinha um projeto chamado Projeto Memória Viva, que era um esboço. Eu o conheci através de um outro deputado paranaense, que era o Paulo Pimentel, que foi governador do estado, e ele me apresentou o deputado Júlio, e eu falei para ele, e se encantou com o projeto. Falou, olha, vamos ver se a gente coloca esse projeto em ação em Mato Grosso. E acabamos que o tempo passou, em 90, né, 91, a gente já começou a entabular, e aí eu fiquei entre a cruz e a espada, entre continuar sendo um empresário de sucesso no Paraná, junto com a família e tudo mais. Nós tínhamos uma empresa que na época tinha 22 funcionários, tínhamos a nossa unidade de externa, enfim, estava indo muito bem. E vir para cá e praticamente começar do zero a nossa trajetória de trabalho numa área completamente diferente. Os filhos estudavam nos colégios lá e vieram para cá, tiveram um choque, mas todos eles depois se adaptaram, hoje são apaixonados por Mato Grosso. Tenho netos matogrossenses, né? E aí a coisa começou a desencadear e eu entrei para o mundo da cultura, digamos assim. Porque foi por isso que eu vim para cá. Né? Porque a cultura matogrossense impregnou no meu corpo de um jeito que eu não conseguia mais fazer mais nada sem querer fazer alguma coisa ligada a essa área. E olha a conexão com aquela admiração lá da infância. Lá da infância, exatamente. E aí aquilo foi, eu fui tateando aqui agora. Eu não vou conseguir sair daqui. Foi uma luta, né? Mas todo mundo veio, aí depois se adaptou, todo mundo é apaixonado por Mato Grosso. Aí na fundação nós desenvolvemos o projeto Memória Viva, que era a gravação de documentários, pequenos documentários, né? E divulgado através da rede de televisão que ele tinha na época, a Brasil Oeste. E ficou muito conhecido esse Ficou, projeto. Foram nossa. muito conhecido, por anos e anos e anos e anos a fio, aquilo passava todo dia. Sim. E eu fazia a pesquisa, eu escrevia os roteiros e dirigia, fazia a edição e, enfim, era a Durou quanto tempo? Foram anos, A né? minha ação dentro do Projeto Memória Viva, trabalhando, produzindo esses vídeos, foram 2 anos. Sim. Mas aí depois nós desenvolvemos um trabalho da própria fundação por um bom período. E aí o que eu produzi ficou reverberando. Porque eram muitos vídeos, 157 vídeos. Ele tinha era curta duração, né? Tinha de 1 minuto até 3 minutos. Olha tinha de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos e meio, de acordo com os intervalos, né? Que era um intervalo maior, põe um maior. Mais madrugada, colocava aqueles maiores, enfim. E aí a TV... Foi um registro e um resgate também. Um resgate, muita Esse gente... material tem hoje disponível? Alguém queira assistir em algum local? Ele tá, alguma plataforma? A TV deve ter. Ah. Eles têm obrigação de ter isso. Sim, né? olha só. Eu tenho alguns. O que aconteceu? Aconteceu um acidente. Uma coisa horrível, entende? Que sumiram algumas Era em fitas peças ainda naquela época? Fitas, aquelas fitas grandes, né? Uma tique. Era. Algumas das minhas fitas, elas foram, digamos, alguém pegou, sumiu, entende? Então, eu ainda tenho eu tenho lá pelo menos uns 50 VTs daqueles, eu tenho ainda
coisas interessantes. Agora, o que eu tenho guardado são os roteiros que eu fiz, tá? Eu encadernei aquilo ali, eu tenho tudo aquilo. Mas foi uma coisa interessante, ninguém sabia quase, a não ser aquele grupo de pessoas do Instituto Histórico, os acadêmicos, tá? Dessas questões ligadas aos primeiros nomes das pessoas que primeiro pisaram o solo mato-grossense, os europeus que tinham intenção aqui de ocupar o espaço. Aí quando a gente coloca que tinha aquela coisa do você sabia, né? A voz do Lino Rossi, você sabia, né? E aquelas trilhas. Importante registrar que as trilhas, todas elas, basicamente, a gente teve a mão ali preciosa do Milton Pereira de Pinho, que é o Guapo. Né? O Guapo, ele chegou lá com um monte de disco, naquela época só tinha disco, não tinha quase CD. Não, aliás, não tinha CD quase. Aqueles discos assim, do maestro Hermínio Jiménez, que é um paraguaio. Então nós temos ali trilhas sonoras muito bonitas, escolhida a dedo, para isso aqui é boa, vamos fazer isso aqui. Então ele foi importante nesse processo. O padre José de Moura e Silva, o historiador Paulo Pitaluga, a própria Elizabeth Madureira. Então muitas pessoas foram assim colaboradoras, né? E eles gostavam da ideia, e aí eu fui tendo uma abertura com esse grupo de pessoas ligadas à área da cultura. E aí você vai se envolvendo com música, com o pessoal do teatro, com o pessoal das artes plásticas, e acabou que eu virei uma pessoa da cultura, né? Mas a minha linha sempre foi a questão de estar escrevendo. Já estava instalado aí o escritor, porque desde que você começou a trabalhar na publicidade, já, né, a escrita era algo ali concernente à atividade. Mas o escritor, com livros publicados, já estava instalado aí? Como que foi esse processo? Eu considero assim, nessa coisa de escrever, eu guri ainda, menino mesmo, coisa de 12, 13 anos. Sim. Eu gostava de escrever letra de música. Eu sempre escrevi, muito, entende? Só que eu não guardava. Eu ficava com vergonha, às vezes, de mostrar para algumas pessoas. Aí eu pegava aquilo, eu gostava. Hoje, eu fazendo uma análise daquilo que eu produzia, aí eu fazia a letra e já fazia a música junto. Saía junto. Olha só. Um tempo assim, que estava explodindo aquela coisa do Gil, Caetano, Bethânia, né? E eu sempre fui muito eclético para música. Eu nunca gosto só disso e disso eu não gosto, não. Eu ouço de tudo. Tem algumas coisas que eu falo, isso aqui não, menos, né? Mas isso aqui mais. Então eu fazia. E eu morava numa casa que fogão a lenha, não tinha forro. Então, não sei se você sabe, mas como é que funciona essas casas. Então, com o tempo, aquelas ripas, aquelas vigas, elas vão ficando enegrecidas, entende? Com a cor da fumaça. Né? E eu falava, vou guardar onde isso? Eu não queria que ninguém visse. Então, eu pegava aquilo, enrolava, fazia um enroladinho daquele papel de caderno mesmo, enrolava, e colocava assim meio que no meio da telha ali para esconder. Subia, hora que não tinha ninguém. Aí passaram-se anos, eu fui ver uma vez, a hora que eu puxei, derreteu tudo, que eu falei, perdi tudo. Ali. Conseguiu em algum momento entregar alguma das suas letras para alguém gravar? Alguém gravou? Tem coisa gravada. Mas aí passou um tempo, comecei a cantar em festivais. Festivais de música. Você também canta, né? É maravilhoso isso. Gosto de cantar. Muito. Olha, é uma alma de artista mesmo, já tinha lá dentro. Acabou sendo. Eu não achava. Tudo foi natural, né? Foi de forma natural. Processo natural. E conte uma coisa, lá na infância, na sua adolescência, quem você lia? Eu não lia muitos romances, porque o que acontecia? Na casa
que eu morei em muitas casas. Sim. É difícil. Aí você tinha que conversar uma vez só sobre esse período complicado. Era num lugar, no outro, uma tia. Um belo romance também, um roteiro. Na avó, na tia 1, 2, 3, 4, enfim. Mas em algumas delas tinha, mas eram muitos livros também ligados à história. Na minha casa, eu me lembro que tinha Malbatã. Sim. E tinha também muitas seleções. Seleções é uma coisa que era quase que toda casa tinha. Rapaz, né? E está até hoje nas bancas seleções. Até hoje, é fantástico. Aquilo é uma maravilha. Sim. Quem ainda não viu, eu tive por favor, coletâneas de seleções. Aquilo é uma maravilha. Eu tenho coleção daquilo. Mas outra coisa que eu lia muito, porque era comum naquela época, era revistas de fotonovelas e gibis. Sim, gibis era muito comum mesmo. Gibi, né? Tinha coleção de gibi, Tarzan, Pica-Pau, Mandrake, enfim. Tinha... mas era leitura. A gente né, lia muito. Era isso, eu acho que eu sempre li muito, desde guri, desde pequenininho, e aí eu fui ao longo dos tempos mantendo esse hábito. Eu tenho costume, em tudo quanto é banheiro que tem em casa, tem livros, na cabeceira tem livro, você vai para um lugar tem livro, entende? Então é uma coisa assim, esse aqui é livro disso, livro daquilo, e aí você vai fazendo, vai trocando. Hoje, com a sua experiência, já o gosto bem mais aprimorado pela leitura, com certeza você escolhe os autores que você vai ler, ou não sei se você lê todos, mas assim, falando de diversidade, você continua apreciando todos os gêneros, ou tem gêneros em que você fala, não, deixa isso aqui sem ler? Não, isso é de acordo com, sabe lá, eu acordei, hoje é interessante talvez alguma coisa nessa linha, entende? Eu não tenho, vou ler só isso aqui agora, não. Eu gosto muito, só que eu tenho uma forma de ler muito rápido, eu leio muito rápido. Sei, bacana isso. Eu leio assim de uma maneira... E é uma estratégia, né? Para poder ler uma bastante. estratégia, exatamente. E alguns livros, eu leio, releio. Eu já teve livro que eu já li 3 ou 4 vezes. Por exemplo, eu gosto dos autores russos. Sim. Tem alguns livros, por exemplo, O Jogador, do Dostoiévski, eu li 4 vezes. Sim. É um livro relativamente curto, é um livro quase que de bolso. Né? E cada vez que eu leio, eu vejo de uma forma diferente. Interessante isso. É engraçado isso. É engraçado, interessante. Como é que se explica uma coisa dessa? Né? Mas para mim é assim. Então eu falo por mim, não falo por ninguém. Assim, cada um vê de uma forma. Mas isso acontece com filme também. Eu gosto muito de ver, vejo muito filme, muito cinema, eu gosto. E às vezes eu gosto de rever filmes também, em função de que depois, com o tempo, eu escrevi algumas peças de teatro, tá? Então e eu faço muito roteiro também. É uma das minhas atividades, é escrever roteiros de vídeos documentários. Sim. Entende? Então, quando você assiste filmes, então você já vê aquilo com um olhar de roteirista. Eu vejo com um olhar de roteirista. E às vezes até com um olhar de direção. Continuismo aqui, ali, poder ser assim, assado. O começo disso é assim, é legal, desse jeito é bom. Então isso aí, dentro dessas atividades todas que a gente tem dentro da área da cultura, elas vão contribuindo, né, para você evoluir profissionalmente. Sim. E essa sua habilidade da escrita, você tem contribuições para o teatro, né, para a história, né, história de Mato Grosso, para você ser um exímio pesquisador. Você tem trabalhos também que você já dirigiu? Tipo no teatro? Ou só escreveu? Não, no teatro não. A única atividade que eu tive no teatro foi de produzir os textos, né, para algumas peças. Tá? Também não é tanta coisa assim. Sim. Mas eu já fiz algumas... Mas tem sua contribuição. Sim, né? Recente, quase 60 anos. Não, 60 anos depois, que ficou em cartaz aí o ano passado, foi eu que
Sim. escrevi essa peça. E aqui está um dos últimos lançamentos, né, que você fez, que é a história do grupo teatral Cena 11. verdade. Está registrado aqui, são 35 anos. Isso. Conte um pouco, você trouxe outros títulos aqui, conte um pouco desta obra, como foi Então, o registro deste grupo aqui, né, que é o Cena 11. é difícil fazer um trabalho de uma história de 35 anos, né? Hoje é o grupo mais longevo, né? Da área das cênicas em Mato Grosso, em função de que várias pessoas passaram, né? Pelas mais diversas montagens das peças. Mas a única coisa assim que é importante é que o diretor sempre foi um só, que é o Flávio Ferreira. Flávio está lá desde o início. Abraço, Flávio. Ele criou, e eu devo ao Flávio também a iniciativa de escrever as peças. Sim. Ele chegou em mim uma vez e falou: eu gostaria que você escrevesse uma peça de teatro. Eu falei: o quê? Eu nunca fiz isso. Ele falou: não, você tá aqui, ó. Quantas peças você escreveu para o Cena 11? 4. Olha só. 4 foram encenadas, o Cena 11. E aí eu escrevi outras que não foram encenadas, mas que talvez um dia serão. Né? Já atuou? Você teve vontade de atuar também? Nunca quis? Não, mas eu sou ruim de palco. Sou ruim de palco. Sou todo travado. Não é? Aí uma vez falaram para mim: olha, é importante você fazer um curso de teatro para você se... Aí, por exemplo, eu gosto de cantar, mas eu canto também travado. Né? E aí depois... E teve uma outra coisa, essa coisa da música, teve um período da vida que a coisa estava russa, estava complicada, sem dinheiro, sem nada, e a música me salvou. Eu fiquei brincando entre 1 ano e meio e 2, quase que a minha receita principal era a música. Eu cantava à noite. Já aqui em Cuiabá? Não. Aqui no Paraná? Não, no Paraná. Aqui não. Aqui, música aqui sempre foi para deleite. Sempre foi com os amigos, com o começo de ter essas tertúlias, assim, foi com o Guapo. O Guapo ia em casa, a gente ficava lá tomando um vinho, conversando e falando sobre música, e ele sempre foi um grande parceiro nessa área. O Pescuma também, eu tive bons períodos com ele, enfim, com o Diniz, com o maestro Marques Caraí, Rúlio Jerez, que já faleceu, enfim, um grupo legal aí de amigos, né? Mas a música, ela me deu essa oportunidade. Eu consegui sobreviver um bom período da minha vida cantando. Músicas suas também? Não. Autorais? Não, era só mesmo crônica de grupos, e teve um período que eu tocava violão também, depois nunca mais toquei. Eu não quis mais tocar violão, falei: agora violão... Muito bom para o cérebro, as diferentes habilidades, né, que você foi desenvolvendo. Vai ser difícil passar fome, viu? Ô, João Carlos, é verdade, mas é isso, essa flexibilidade para a vida é muito importante, né? Me diz uma coisa, você tem mais de 40 obras publicadas. Queria que você falasse um pouco das suas principais obras. Você tem obras que são importantes hoje para a formação, para os jovens, que conta a história de Mato Grosso. Queria que você falasse um pouco destas obras. Quais são os livros que você tem lançado até então? Então, eu fiz... Lembra do primeiro? Qual foi o primeiro título? Sim, com certeza. O primeiro título que eu escrevi aqui em Mato Grosso foi Mato Grosso, Política Contemporânea. Isso foi em 92. Sei. 92. E aí foi um livro que foi interessante. Eu fiz uma tiragem de 1.500 livros. Sim. Aí eu tive que fazer uma reedição, porque ele foi um sucesso. Né? E aí o segundo, eu já escrevi em parceria com Paulo Pitaluga. Que o Paulo não é de fazer muita parceria, mas ele fez comigo, ele foi muito gentil, é um amigo que eu prezo bastante, né?
um pesquisador maravilhoso. E nós escrevemos um livro chamado Mato Grosso, alguma coisa, a breve história de Mato Grosso. Sim. Breve história de Mato Grosso. E aí depois começou, nessa linha de história, pá. Escrevi um livro sobre etimologia e toponímia, né, que é sobre o significado dos nomes de todas as cidades de Mato Grosso. E aí o livro... Assim, Quantos municípios tinha Mato Grosso quando você escreveu esse livro? tinha 80 e poucos municípios. Porque merece hoje uma nova edição, né? Não, 142 aí eu fui municípios. atualizando. O último que eu fiz, que já tem até... Do ano passado eu fiz uma reedição bacana. de um livro que é um livro que foi muito usado em vestibular, Sim. que é o Mato Grosso e seus municípios. Esse livro ele é um livro grande, um livro que tem 700 e poucas páginas. Tá? Então ele é um livro que foi uma referência. Para mim, eu considero, de todos os trabalhos que eu já fiz, o mais importante, porque foi o que deu abertura para que as pessoas me conhecessem. Uma história é um trabalho de pesquisa mesmo. Muito, foi um trabalho interessante. Como é você escrever para todos esses municípios? Você teve recursos para escrever daqui sobre a maior parte deles, ou você teve que literalmente visitar todos esses municípios? Como foi isso? Então, eu conheço Mato Grosso 100%, absolutamente todos os municípios, um a um. Inclusive lugares que nem eram municípios ainda, depois foram transformados em municípios. Né? Mas quando eu fiz o projeto do Mato Grosso e seus municípios, isso foi em 95. Sim. Em 95 eu comecei a desenvolver o trabalho. Comecei pá. Muitos dos meus trabalhos, a grande maioria, a maioria quase que absoluta, eu faço e depois é que eu vou buscar as parcerias, tá? Só teve um ou outro que eu consegui um recurso para fazer pesquisa, tá? Né? Mas normalmente não. Então, esse Mato Grosso dos Municípios foram feitas várias edições, várias. E aí aqui eu quero lembrar que foi muito importante o apoio hoje ele é conselheiro do Tribunal de Contas, né? Que é uma pessoa que teve uma visão de que ele era secretário municipal de educação, né? Depois ele foi secretário da Fazenda, que é o Walter Albano. Uma referência mesmo na educação. Né? Ele acreditou no trabalho. E eles compraram 8.000 livros. Olha só. 8.000 livros. A primeira edição do Mato Grosso dos Municípios, eles distribuíram no estado inteiro, foi uma loucura. Aí depois em seguida, fiz uma outra edição de mais 6.000 livros. Sim. Então, foi assim, no prazo de um ano e pouco, 14.000 livros. E aí aquilo, depois foi uma bola de neve. Eu fiz esse mesmo tipo de trabalho do Mato Grosso dos Municípios, eu fiz no Paraná. Aliás, no Paraná foi o primeiro do que aqui. Eu tenho o livro Paraná e seus Municípios, que é um livro também, todos eles nessa linha, nessa pegada de 600 e poucos, 700 páginas. E também no Pará. O Paraná já é terra sua. No Pará, você também visitou todos os municípios? Não todos, não, nem? Mas quase todos. Olha só. Assim, o Pará, eu fiz o livro do Pará em 2001. Sei. Em 2001, eu fiquei 6 meses andando, 6 meses andando com um carro que eu comprei para isso. Eu nem lembro a marca. Sim. Era o Chevrolet, mas não lembro o modelo. E foi maravilhoso. Aventura, né? Uma aventura, sozinho. Olha só. Sozinho. Não tinha um notebook na época, porque o meu notebook da época tinha quebrado. Eu tinha um Texas que era uma coisa dessa grossura assim, não dava certo. Aí eu peguei máquina fotográfica e tudo mais, que eu sempre gostei muito também de fotografar. Uma coisa que eu faço muito. Grande parte dos meus trabalhos, as fotos são minhas. Né? Então tem muita foto. Esse trabalho do Pará, por exemplo, eu fiz quase 4.600 fotos. Nossa, que bacana. 4.600. E era com filme, não era
Sim. digital, porque naquela época no digital quase não tinha depois. digital ainda. E você deve ter decupado muitas fitas ao longo desse tempo, né? Muito, muito, muito. Então esse trabalho do Pará foi a CELPA, né? Sim. Que contratou através da Cristina, que fez uma intermediação, que eles queriam um trabalho dessa natureza, não que não tivesse escritores, historiadores, profissionais para fazer esse trabalho. É claro que tem. Pará é um estado maravilhoso. E você já tinha uma referência também, né? Já tinha obras, exatamente, por conta disso. Ele fala, não, você já tem isso aqui, tá? A gente quer desse jeito aqui. Entende? Então, foi uma coisa assim meio de inexibilidade. Pá, faz. Então, eu fui contratado, fiz o trabalho, virou uma referência também, né? Mas lá não voltei. Lá eu não voltei nem para fazer o lançamento do livro. E não teve reedições depois? Não teve, nunca nem fui atrás também, não deu tempo, aí outras prioridades, enfim. Mas no Paraná, 2 livros, Pará 2, e aqui, que é, na verdade, a grande maioria dos trabalhos. E aí eu entrei não apenas mais na área da história, mas daí na área da questão cultural, como um todo, e depois comecei a segmentar em algumas coisas. História do Divino Espírito Santo, fiz um livro chamado Etimologia Toponímica de Mato Grosso, que era uma coisa voltada mais à questão da geografia, os acidentes geográficos, rios, serras, planícies, nomes, o nome e o significado do nome, e a origem do nome. Latim, Literalmente trabalho de pesquisa, é isso? Não, aí dá trabalho. Esse trabalho foi árduo, muito difícil. Porque hoje em dia está mais fácil. Sim. Entende? Hoje em dia, você aperta um botão, você já tem ali 30 opções. Mas naquela época não. Nem livro sobre isso quase não tinha. Entende? Tanto é que eu tinha um livro, para mim era a minha Bíblia. Entende? É um livro feito pelo Antenor Nascentes, um historiador maravilhoso, né? Que é avô do Ubiratã Nascentes, que é nosso escritor aqui em Mato Grosso. E eu tinha um livro dele, que era em 2 tomos, eu tinha 1 tomo, né? Que era um dicionário de topônimos. E dicionário etimológico. Um era de topônimos, o outro era etimológico. E eu tinha o etimológico. Né? E isso me ajudou muito. Porque não tinha... Aí tinha o Luiz Caldas Tibiriçá e outros bons autores. Eu tinha todos esses livros. Daí, o que você tinha que fazer para conseguir esses livros? Você tinha que ir em São Paulo, Rio de Janeiro e ir nos sebos. Porque você ia numa livraria, você quase não tinha esses livros para comprar. E naquela época só sebo. E esse livro, por exemplo, do Nascentes, do Antenor Nascentes, eu paguei $200 no livro. Olha só. Hoje vai ter o quê? Um livro usado, velho, carcomido. Hoje ia ser mais de R$10.000. E é isso. E aí, esses dias atrás, eu tenho esse livro muito tempo comigo. Foi aniversário desse nosso amigo, escritor, querido, que é o Biratã. Eu falei, cara, eu vou te dar um presente que você não... Olha. Eu peguei o livro e falei, toma aqui, ó, esse aqui leva, esse é do seu avô. Ele, eu não tinha esse aqui. Eu falei, que legal. É isso. Muito bacana esses momentos. Então, a sua escrita permeia entre fatos e fatores históricos, como Mato Grosso, e as questões culturais, né? Você falou, você escreveu sobre o Divino Espírito Santo, a festa divina, não é isso? Isso. Aí tem também um lado que eu desenvolvi, mas não publiquei ainda alguns trabalhos dessa natureza, que são os romances. Você tinha comentado sobre isso. Não tem nada publicado ainda? Nada. E essa veia? Como é que é essa veia do romance? Sempre existiu? Sim, porque o que é o romance, né? Você escreve uma letra, você está pensando uma letra de música e depois você vai fazer os meus textos, eles são muito essa coisa,
a minha linha editorial, Uhum. ela não é uma linha técnica ali ela tem muita poesia também, Uhum. entende? Aliás, às vezes até nem poetizo muito para não contrapor, não chocar com o propósito daquela obra. Mas entende? você não usa uma rigidez técnica? Não, exatamente. Aí eu desembocava tudo isso em letras de música. Tem umas músicas interessantes aí. Aí eu comecei eu tinha uma ideia, eu tenho um caderno de ideias. Né? Um caderno de ideias. Assim. Quando não, eu rabisco no lugar, dobro, pá, coloco na gaveta. Então... Você é um manancial, né, de criatividade e ideia fantástico. Eu acordo, eu sonho com os trabalhos que eu estou fazendo. Uhum. Eu estou dormindo e estou trabalhando. É engraçado isso. Aí eu acordo, a resposta daquele questionamento está aqui. Vou lá e faço o negócio. Que bacana. Então, esses romances, agora eles estão aflorando. Tem vários deles prontos. E alguns na linha de infantos juvenis, né? E tem um trabalho que eu estou fazendo, e eu falo dele, e aí a Cristina fica brava, fala, pô, cara, não pode falar, porque tem aquela coisa de falar assim, ó, fecha a boca, não fala, não conta, mas eu falo, mas isso aí já tem tanta gente que... Falando, não estou dando spoiler, só falando que vai, né? Que é um romance histórico, baseado na Guerra do Paraguai, muito interessante, mas é a Guerra do Paraguai contada sob a ótica do povo paraguaio. Aí eu dou uma... Olha só. Inclusive, nós estivemos lá no Paraguai, aí que está a veia do pesquisador, né? Eu não consigo fazer alguma coisa se eu não sentir. Então, nós fomos lá no Paraguai, ficamos quase um mês lá, andamos em vários pontos onde ocorreram as batalhas, as mortes cruéis, aquelas coisas horríveis. Esse laboratório é importante, né? Mas, sem isso, eu não faço. Tem quem faça. E você deve ter tirado muitas fotos, né? Ah, sim, com certeza. Por exemplo, é interessante, mas, por exemplo, o Toné, o Freire Toné, ele escreveu um livro que é uma pérola. Sim. Uma pérola. Chama A Cidade A Cidade do Ouro e das Ruínas. Ele escreve sobre Vila Bela. Sim. Ele nunca esteve em Vila Bela. Olha aí. Nunca. Como que ele conseguiu fazer isso? Mas isso ele conta isso. E eu acho isso honesto e bonito da parte dele. Ele teve a capacidade de fazer isso. Ele foi capaz, né? Ele era um engenheiro militar, estava na guerra do Paraguai, né? E conheceu um soldado, um militar, que era de Vila Bela. E eles travaram amizade. E ele, Vila Bela, porque ele, historiador, já sabia da história de Vila Bela, que Vila Bela tinha sido depois de Mato Grosso e que foi abandonada e ficaram só os escravos e que tocaram aquela cidade para frente e depois... Vila Bela tem uma história maravilhosa, né? Aliás, não tem ainda um trabalho digno do que é a história de Vila Bela. Não tem publicado ainda? Não, eu não conheço. Tem fragmentos. Sei. Fragmentos. Vila Bela é uma maravilha, é uma coisa de louco. Então o cara tem que ficar um ano lá para entender um pouco daquilo, para depois fazer alguma coisa que vai ser um arremedo ainda da história de Vila Bela. Bom, mas daí ele, conversando com esse vilabelense, ele capturou informações, anotou, e escreveu esse livro. Então, eu não tenho a capacidade do Toné, entende? E também não gostaria de fazer nada que fosse sem a minha... Se eu sentir, se eu ver, se eu tocar, se eu ver um rio, se eu sentir o cheiro do lugar, entende? Por exemplo, eu fui lá onde o Solano Lopes morreu, foi aqui, caiu aqui, você está ali do lado, entende? Do riozinho que passava. Aqui foi esse lugar aqui que teve um hospital que os brasileiros tocaram fogo, estava cheio de doente, cheio de médico, cheio de enfermeira, cheio de padre, e eles puseram fogo dentro do hospital e ficaram com os fuzis para fora. Você sabia dessa história? Não. Então, ninguém... Isso não está nos livros de história do Brasil. Entende? Olha aí. A cidade chama Peribebuí. Peribebuí. E aí quem
ousava querer abrir a porta, fuzilava. Sim. Entende? Isso aconteceu. Um lugar, tem um quadro feito pelo Meirelles, Vitor Meirelles, retrata a Guerra do Paraguai, bonito, um quadro lindo, feito na França, inclusive, esse frasco, essa tela. Chama Batalha de Campo Grande. Eu tive lá nesse lugar. Sim. O lugar chama A Costa Nhu. Tem um monumento, um morro, onde as pessoas vão lá reverenciar crianças que morreram. Morreram em torno de 3 mil crianças. Nossa. Como a Guerra do Paraguai, quando ela se tornou, assim, passou 1 ano e meio, 2, ela não foi mais uma guerra de batalha, ela foi uma guerra de recuo. Sim, sim. Os paraguaios eles foram recuando, as tropas fiéis ao Solano Lopes, foi recuando, aí eles foram chegando. Então, para fazer com que o grupo do líder Solano tivesse um deslocamento, né? Sempre ficava um grupo tentando interceptar ou atrasando as tropas brasileiras e argentinas. E nesse lugar, Batalha de Campo Grande, chamado a Costa Nhu, que é a Costa Nu, né? Mas em Guarani chama a Costa Nhu. Juntaram todas as crianças, molecadinha de 6 a 12, até 14 anos, pintaram os rostos deles assim com carvão, como se eles tivessem barba, tá? Pegavam varas, alguns fizeram como se fosse uma espingardinha de brinquedo, né? Juntou todo mundo lá e ficou lá na boca da mata, assim. Como se fosse um grande exército. Sim. Pronto para entrar em batalha. Naquela época era diferente, né? Os binóculos eram menos precisos, as pessoas de longe viam, o grupo lá. Aí os brasileiros, bem armados, bem municiados, né? Bem alimentados, e com a cavalaria em peso. Vamos fazer um ataque em forma de pinça. Vamos lá. Todas as crianças, basicamente, foram mortas. Mesmo depois que eles viram que eles estavam lutando contra crianças. Mataram a todos. Isso aí é um registro terrível na história, não apenas do Brasil e do Paraguai, mas do mundo. Sim, né? Sim. E isso aí também não é contado nos livros de história. Verdade, né? Verdade. E o que não morreu ali, e aí vinham aquelas mães, que as mães estavam do lado, atrás, tentando segurar as crianças. Né? Aí tocaram fogo, queimou. O que não morreu cortado, degolado, morreu queimado. Né? Foi tão grande esse infanticídio, que o dia da criança no Paraguai não existe dia da criança. Lá não se comemora como em 2 de outubro, é 2 de outubro aqui no Brasil. O dia da criança, o dia das mães, o dia dos pais. O dia da criança aqui é festa, não é isso? Sim. Lá não. Lá é um dia de lembrar... Eles lembram desse episódio? Dia de los Niños, dia 16 de agosto. Todo dia 16 de agosto é um dia de luto oficial do Estado, do país. Todo mundo quieto. Tá? As pessoas lembram. Em algum livro seu tem registrado essa história? Vai ter. Vai ter, Vai ter. Olha, realmente. Né? E aí, disso que é feito, né? Uma nação, um país, um povo, né? E sem memória, o que a gente seria? E é importante quando a gente olha para gerações, né? Atuais agora, a geração das telas. Né? Então, o quanto é importante, de algum modo, de ter esse recurso para que eles tenham acesso, né? Que conheçam a história. A gente vê desde uma ideologia... quando é muito extremista, qualquer ponto de vista extremista, geralmente se dá por uma cisão, né, em conhecer todo um passado, conhecer uma história, né, e a gente vê que a intolerância surge muito disso, de eu pego um recorte ali, crio uma opinião, uma visão sobre aquilo, e aí quando eu conheço uma história, é igual alguém chega, me conta algo, eu já posso fazer um julgamento, mas deixa eu ouvir B, deixa eu ouvir C, deixa eu saber os antecedentes disso. É importante isso, claro. Né?
para a constituição do ser, inclusive. E aí, a maior parte dos seus livros, João Carlos, é em torno dos registros históricos, as pesquisas que você fez e a questão cultural. Da questão cultural, o que mais você tem, além, por exemplo, da Festa do Divino? Que mais e outros aspectos culturais você registrou em obras também? Então, eu fiz muitos Além, trabalhos. claro, do projeto Memória Viva, que esse é fantástico. Sim, eu fiz alguns trabalhos voltados à questão da preservação do patrimônio arquitetônico, histórico, tombado. Eu tenho livros sobre isso. Né? Um livro chama-se Patrimônio Tombado. Sei. Sobre Cuiabá. Né? E tem também sobre o Estado. De Mato Grosso. Tem uma coleção que eu fiz, que pena não ter trazido essa coleção. Esse que registro bacana. Mas é uma coleção que foi produzida para a Assembleia, sob encomenda para a Assembleia Legislativa. São 13 livros, 13. É uma caixinha bonita. Né? E ali eu retrato a questão cultural de todos os municípios, e especificamente aqui também da região da Baixada Cuiabana. Mas nesses outros livros ocorre não que eu faça especificamente como eu fiz esse do Divino. Houve depois a intenção, o interesse de estar... vamos fazer agora de São Benedito, vamos fazer disso, daquilo, entende? Acaba que não dá tempo de fazer uma série dessas questões. Mas de todos eles eu retrato, né, em livros mais ampliados. Por exemplo, como esse da coleção, como a reedição do livro Mato Grosso e seus municípios. Isso aí, a parte cultural, ela está muito bem fundamentada. Né, muito bem fundamentada. E muito agora, digamos, a pandemia foi um divisor de águas para mim. Porque na pandemia eu produzi muito. Sei. Na pandemia eu produzi, Olha que bacana. terminei um monte de livro que eu tinha começado, aquelas coisas. Às vezes eu pego um título, isso aqui dá para desenvolver alguma coisa. Aí eu desenvolvi muitas coisas. Tá? Hoje eu tenho, brincando, mais de 20 títulos quase que prontos. Olha só. Por exemplo, eu ia fazer uma trilogia, esse livro aqui, A Máfia das Loterias. Já vamos falar, esse é o último lançamento. Já vamos falar desse livro. Isso, Sim. então eu ia fazer uma espécie de uma trilogia. Sei. Mas dá para fazer mais. Aí eu fiz três outros títulos. Tá pronto o livro. Máfia da Fé. Da Fé. Máfia da Fé. Eu fiz uma entrevista, está faltando fazer uma entrevista com alguém da área evangélica, mas eu já fiz uma entrevista com o padre Deusdete, da Catedral de Cuiabá, e o livro está pronto. Tá? Assim, é uma coisa que vamos mexer bastante, não é falar bem, acho que vamos falar um pouco de mal, sim, de algumas coisas, porque são as pessoas que praticam o mal usando a fé das pessoas. Daí o nome, Máfia da Fé. As pessoas usam o dinheiro, são milionários, E como cada vez mais evidente isso, né? Então é interessante. É uma trilogia aí, já veio a Máfia das Loterias. Isso. Saiu, daí saiu a Máfia da Fé. E o outro? Máfia da Justiça. Da Justiça. Essa coisa de venda de sentença. Sim. Fala pra gente então, qual é o gênero que traz a Máfia das Loterias? Esse foi o seu lançamento, agora bem recente, né? Essa é uma literatura narrativa, uma espécie de livro-reportagem, né? Sim. Então, tem entrevistas também, ou não? Sim. Tem, né? Cada um deles tem algumas entrevistas, poucas, porque eu andei conversando com algumas pessoas, né? Alguns se omitem, né? Sim. Até porque vou falar de algum colega, tá, né? Eu tenho um desembargador que é muito amigo, eu compreendo a situação dele, né? Eu não acho errado o posicionamento dele, né? Mas não é falar mal, o risco aqui é meu, né? Mas aí eu comecei e está praticamente pronto, e eu vou inserir uma entrevista que eu já estou trabalhando de fazer. Bom, da Fé, Justiça, o outro. Uma coisa completamente atual, que é do futebol. Então também
Esse está, digamos, 60%. Certo? Sim. Isso eu estou falando de máfia, dos livros sobre máfias, né? Sim. Aí tem uma outra linha que se enquadraria também para ser o quinto livro dessa questão da máfia, que seria o livro que num primeiro momento o título dele seria Saúde, um negócio da China. Mas de que eu estou mudando o título, porque se enquadra nisso, para ser a máfia da cura. Aborda a questão da saúde e das farmácias. Deixa de ser trilogia para ser uma coletânea mesmo. É, uma coletânea, porque aí são 5 livros. Né? Então, são falar sobre essa coisa da... você vira uma esquina aqui, você tem 2 farmácias aqui, mais 2 aqui. Por exemplo, você aqui na avenida da CPA aqui. Você olha para lá, farmácia, olha para cá, farmácia. Na frente, farmácia. O que é isso? Nós estamos tão doentes assim. Que Campo Grande que tinha muita farmácia, agora Cuiabá. Pô, agora não é. Eu moro em Santo Antônio de Levergé. Lá tinha uma farmácia, depois 2. Agora tem um monte de farmácias. Será que nós estamos tão apodrecidos, assim, tão doentes desse jeito? Cada vez que eu olho para farmacologia... E você entra na farmácia, está cheio de gente. Cada vez que eu olho para a farmacologia e todo o investimento que existe para o desenvolvimento dela, eu fico pensando quantas doenças protelam a cura por causa da farmacologia. Claro que tem. Então, e aí eu encontrei um médico, encontrei não, um amigo querido, doutor Roberto de Azevedo, que falou, não, eu vou falar. Então ele vai me dar uma entrevista. Eu já tenho todo o mote para que alguém da área, né? Por exemplo, quando eu falei com o padre Deusdedit, ele é um intelectual, uma pessoa super preparada, ele é poconiano, né? E eu fiz perguntas para eles assim, para ele perguntas que normalmente você não vê em qualquer esquina se perguntar para um padre, né? Por exemplo, como que é a posição da igreja em relação ao inferno, por que a igreja católica incentivou a proliferação dessa informação. E ele dá o século certinho, quando é que começou esse processo, ele fala tudo isso com bastante tranquilidade, entende? Sobre os grandes escândalos financeiros da igreja católica, né? Em outras épocas, sobre a posição de determinados papas. Ele é um sábio. Né? E aí eu falo de outras questões também, não apenas da igreja católica, mas das evangélicas e de outros, também de outros segmentos de religião. E aí a gente vai embora. É isso. Em todas elas, em todas essas sequências da máfia aqui, a gente vê a questão do comércio muito evidente, né? Muito. Você falando da cura, a gente vê hoje em canais abertos de grande circulação, indústrias farmacêuticas fazendo promoções de sorteios de caminhões como um show de bis, como, sabe, distribuição de prêmios, como promoção de roupa e tal. Eu fico pensando nisso, quanto é sério, né? Então você vai lá abaixo do QR Code, você concorre, então, e ali o estímulo ao uso, né, de uma série de... Na verdade, cria-se necessidade de estar doente, né? Cria-se... antes falava os hipocondríacos eram vistos como... Mas não, hoje, de uma forma geral, essa cultura, e pela televisão, pelas redes sociais, muito mais intenso. Mas a gente vê esse exagero aí em tudo, na religião. Estava fazendo uma análise. A gente pega líderes religiosos no Brasil, por exemplo. 2 líderes, Chico Xavier e Divaldo Franco. Foram milhões de cópias vendidas, que não ficou nada para eles individualmente. E aí você pega líderes religiosos de outras correntes, com milhões e milhões, riquíssimos, sono de jato e tal. Então, claro, tem toda uma questão moral aí por trás, mas são contextos que a gente precisa ver, né? Sim, as pessoas se vendem, né? Elas usam o nome de Deus, inclusive o título desse livro, que são 2 ligados à igreja. Tem a máfia da fé e tem um outro que é Deus, instrumento de controle social. Sim. E aí tem um outro que vai nessa linha também, chama Educando, formando sobre educação,
formando ou construindo um país de escravos. Entende? Muita coisa. Que contribuição Que fantástica loucura. através das suas escritas. Olha, todos os próximos lançamentos vamos trazer aqui para a gente poder divulgar. Maravilha. Então tá vindo romance aí. Romance, Quando isso. nós podemos ter um romance seu? Então, eu acho que ainda nesse primeiro semestre, pelo menos um. Sim, massa, maravilha. Recente aí. Eu vou falar o nome aqui do livro, em primeira mão, inclusive, eu não falei isso para ninguém. Deolinda. Deolinda, só isso. É o nome de uma mulher. Né? É uma história que ele é ambientado no garimpo de São Pedro, antes de existir Pochorel. Em 1926 isso aconteceu. Fatos, teve lá um lugar que chamava São Pedro, que era uma cidade garimpeira, né? E que ela teve um incêndio colossal, aquelas casinhas construídas com cobertura de palha de palmeiras, né? de babaçu. Aí você pegou fogo em uma, pega em tudo, né? Sim. Então teve esse incêndio, foi uma catástrofe. Aí todo mundo desanimou, saíram dali, olharam pro morro da Mesa e fundaram a cidade de Pochorel. Olha só. Em busca de garimpo, de diamantes. Sim. Por não ser uma obra de cunho técnico, histórico, eu já estou pensando aqui na sua liberdade da linguagem poética ali. Sim, com certeza. Ali tem, assim, vários quesitos que são de fatos históricos mesmo, mas a maior parte é ficcional. Sim. João Carlos, tem uma obra fantástica da qual você é editor, que é a revista Lume Mato Grosso. Eu estou aqui com a edição número 65, número 70, a última aqui que eu tenho aqui, número 70, setembro de 2024. Conta para nós sobre essa revista, o que a motivou o surgimento dela e o histórico da Lume Mato Grosso. Ótimo, até a última edição ela já está em digital, está pronto, foi para a gráfica. Eu trato sobre a moratória da soja. Falando da moratória da soja. Sim. Eu defendo que Mato Grosso perde muito com essa questão da moratória da soja. E aí eu fiz uma reportagem sobre isso. Enfim, é a Lume do mês de maio de 2025. Qual é a periodicidade dela? É mensal. Mensal mesmo. Qual foi a ideia? A ideia desde o início foi de fazer uma revista impressa. Exatamente no momento, 2015, em que estava explodindo, aliás, já tinha explodido, mas ela estava em franca ascensão, a questão de que muitos veículos de comunicação impressa, revistas, jornais tradicionais, mundo afora, estavam fechando suas portas ou diminuindo suas tiragens em função de estar perdendo espaço para as mídias sociais, para edições digitais. E aí eu falei, não pode, é um contrassenso. As pessoas não vão passar a ler no digital. Vai ser difícil você. Sim. Já é difícil, vai ficar mais difícil ainda. Então, eu pensei e tive a ideia de criar a revista. Né? E desde o início, quem faz a produção gráfica é a mesma pessoa, que é a Roseli Carnaíba, lá de Chapada dos Guimarães. Sim. É uma profissional que a gente tem o maior carinho por ela. Né? E a publicação da Memória Brasileira é a sua editora. Exatamente. Né? É uma editora caseira, não é minha, mas eu faço os trabalhos através dessa editora. Mas responsável por obras fantásticas. Isso, exatamente, com certeza. E aí, eu comecei a trabalhar a revista com a intenção de fazer com que ela fosse impressa e digital, e que ela tivesse futuramente um formato, como existem algumas revistas nacionais, que ela tem semanalmente publicações em digital, e aí depois você vai soltando as impressas. Mas eu ainda não tive essa oportunidade. Primeiro,
é um custo alto. Sim. Você fazer as impressões de 1.000 revistas aí por mês, né? E aí a gente está correndo sempre atrás de fazer isso. Mas aí eu não evoluí como eu gostaria que chegasse num nível essa revista. Nós já tivemos algumas fases melhores, entende? Sim. Então hoje a gente está com ela assim, aquela expressão, trocando 6 por meia dúzia. Não deixa de fazer. Todo mês ela está na banca, ela está circulando. E um preço bem acessível, olha. Continua R$13 o preço que está aqui? Não mudei desde quando começou, do dia, no mês de outubro de 2015 até hoje. Olha só. E para acessá-la virtualmente deixa eu ver aqui a rede social, está aqui. O site. Bem, o Face é Revista Lume MT. Revista Lume MT. Está no Instagram também, Exato. Revista Lume MT? Deve estar. Eu sou ruim de rede social. Ó, quem quiser mandar e-mail é @gmail, mas é sempre Revista Lume MT. Revista Só colocar aí Lume. no Google. Exatamente. Hoje é fácil. Se você quer descobrir o endereço, põe no Google, né? Vai te dar até a localização. Bacana, muito bom. Você, João Carlos, devido à sua enorme contribuição, seu interesse pela cultura mato-grossense e o seu engajamento, você sempre foi de bom relacionamento, seu engajamento com o mundo político, com os gestores do Estado, você também, na atuação pública, chegou a atuar como secretário estadual de Cultura. Queria que você falasse um pouco dessa época, você foi em 2004, 2008, na gestão 2004-2008. Quais são os desafios, as demandas que naquela época você enfrentou? Quais são as demandas que você ainda vê hoje na cultura? Também afeta aí a literatura em Mato Grosso, na verdade. Bom, foi uma das coisas assim que eu mais me preocupei, né? Naquela época foi com a questão da produção literária, produção de livros, né? Então nós tínhamos um grupo relativamente pequeno de autores. Era pouca gente que escrevia, que publicava, era sempre um grupo já conhecido um do outro. Assim, hoje não. Hoje em Mato Grosso existe uma gama enorme de autores. E eu fico extremamente feliz com isso, eu acho que maravilha. Mas naquela época tinha muito pouco, né? Então nós tínhamos aqui a Lei Hermes de Abreu, né? Que foi um instrumento interessante para fazer com que as pessoas tivesse acesso à condição de estar produzindo seus livros. E o orçamento da secretaria era zero. Praticamente era para pagar ali a folha de pagamento, um custeiozinho, mas não tinha dinheiro para investimento nenhum. Nem de ordem federal, nada. Nada. Não tinha, não existia. Entende? E mesmo assim a Lei Hermes de Abreu é uma lei viciada, complicada, sempre os mesmos que estavam conseguindo ter ali um recurso, né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi acabar com a lei e criar um fundo estadual de fomento à cultura. Sim. Aí eliminei a figura do intermediário, porque entre o recurso e o autor tinha um intermediário ali. Intermediário. Com todo respeito ao intermediário, porque tinha que ter, ou não, né? De repente o próprio autor poderia ir lá na empresa, porque eram recursos advindos de renúncia no ICMS. Sei. Né? Como é a Lei Rouanet, enfim. Mas daí facilitou muito, porque foi um ganho. Né? Um ganho já que ia direto para o autor, ele já fazia, acontecia, pronto. E aí comecei a fazer parcerias. Criei, junto com um grupo muito bom de pessoas, de instituições, a Literamérica, que foi uma feira de livros. Você já ouviu falar da Literamérica? Em 2005, 2006 nós tivemos a Literamérica, uma feira maravilhosa. Ela era superior à Flip, para você ter uma ideia. A Flip tinha sido criada um ano antes. Sim. Esqueci o nome do camarada que criou a Flip. Ele veio aqui na Literamérica. Veio aqui, conversou comigo. Tá? Eu fui lá, conversei com ele. Tá? Ele achou a Literamérica fantástica por causa da proposta, que era você fazer um intercâmbio cultural com todos os países da América do Sul, por conta
do fato de Cuiabá ter essa questão de ser o centro-oeste da América do Sul e tudo mais, tá, né? Então isso aí foi um mote interessante. Ele adorou aquilo, tá? Ele veio os 2 anos que teve a feira, ele veio aqui e a gente conversava, tá? Ele é um arquiteto lá de Paraty. Aí a feira, a Flip explodiu, né? E a nossa implodiu. Por quê? Porque não teve perenidade. O Estado não viu a grandeza que era aquilo, que era a importância que era aquilo. Foi só na sua gestão? Só na minha Você gestão. saiu? Não, foi assim. Eu saí, terminou em 2006, nós tivemos em 2007, eu não consegui fazer. Ali começou a ruptura. Né? Porque aí o governador da época, o Blairo Maggi, ele falou, não vai ter Literamérica esse ano. Aí aquilo ficou ruim, e depois passou um tempo, em seguida, em agosto de 2007, eu pedi para sair do governo. Só que eu só fui sair em 2008. Aí, por algumas questões lá... Sabe, João, eu fico vendo assim... É difícil. Seja na cultura, na saúde, na educação. O problema sério que a gente tem é que as ações, quando tem, elas, por falta de visão mesmo, de interesse, diria melhor, não é questão só de visão, de interesse, quando são culturas políticas, ações de governo, é terrível, né? Mas ali, nesse caso da Literamérica, eu não atribuo a culpa ao governador, eu atribuo culpa assim, ao governo, a meia dúzia de secretários, porque a Secretaria de Cultura, ela foi um sucesso. Era a secretaria que mais aparecia na mídia, claro que levando o nome do governo e do governador. Mas, sabe, tem um negócio que chama ciúme de homem. Isso é pior 10 vezes do que ciúme de mulher. É pior, né? Mas é exatamente isso. Assim, quando eu falo dessa cultura, a cultura de governo para a cultura de Estado, é isso. É quando, né, se houvesse essa cúpula, esse interesse aí, uma ação sua se transformaria em uma cultura de Estado. Isso era para ser um projeto de Estado. Sim. Não de governo. Entende? Eu criei, estava lá. Pô, pega aquele projeto, bota como uma lei, e ele vai sair como saiu. Eu ia sair como saí, mas as pessoas iam ficar sendo beneficiadas. Sim, a gente vê ações fantásticas. Poderia ter até hoje. Aí, por causa daquilo, desencadeou um processo horrível, tá? Entende? Aí entra um outro gestor que tem uma outra ideia, implanta aquilo, e às vezes envolve milhões. Claro. Aí sai, entra outro. Sabe, é uma situação... E a gente está patinando nisso há muitos anos, né? Só para encerrar essa coisa da secretaria, fizemos essa gestão muito interessante na área da literatura. Fizemos um programa um projeto chamado Programa de Recuperação do Patrimônio Histórico de Mato Grosso, porque naquela época, não sei se você se lembra, mas com o mês dos anos 2000, todas as igrejas de Cuiabá e do interior, antigas, elas estavam caindo pelas tabelas. Caindo, telha, porta, Então nós recuperamos todas as igrejas de Cuiabá. Todas, 100%. Entende? O que a gente não restaurou, nós contribuímos para fazer obras de conservação. Não apenas as igrejas, mas Palácio da Instrução, o governo fez isso. Onde é a Academia de Letras hoje, lá no Instituto Histórico. Foi uma coisa assim fantástica, entende? Em termos de recuperação. Vila Bela, aquela cobertura da estrutura da antiga catedral, nós que fizemos. Vamos lá, contratamos a empresa. Eu fui uma vez em Vila Bela, eu lembro daquela estrutura então, aquilo lá foi eu que fiz. Entendeu? Eu que puxei aquele negócio lá, vamos construir isso aqui. Conseguimos fazer arrumar o dinheiro, fizemos parcerias, porque a secretaria não tinha dinheiro. Entende? Então nós fizemos muitas parcerias com grupos do agronegócio. Entende? Hoje em dia, eu vejo, não é uma deficiência, não estou apontando aqui uma deficiência, mas é uma possibilidade que está se deixando de aproveitar. Entende? De ter pessoas com uma articulação política, de chegar nas lideranças, nas pessoas... Olha o que era Mato Grosso 20 anos atrás, em termos de recursos financeiros, de indústria, a agroindústria em crescimento, e olha o que é hoje. São bilhões e bilhões de recursos. E outra coisa, Cuiabá é a base do agronegócio. A cidade, a capital. Só que as pessoas não enxergam isso.
Sim. Cuiabá é a capital. Não é só a capital de Mato Grosso. Cuiabá é a capital do agronegócio de Mato Grosso. Não é Sinop, não é Primavera, não é Sorriso. É Cuiabá. Porque toda a família, quase que toda a família do interior tem uma base aqui. Uhum. Assim era mais. Agora está diminuindo um pouco, porque a maior parte da cidade já está tendo as suas universidades, as suas faculdades. Tá. Pega Nortão, então, Sinop, já tem voltar para São Paulo. O pessoal já não está saindo muito de lá para vir para cá, mas no começo a base era aqui. Entende? Então, tanto é que esses prédios, grande parte desses prédios, eles são ocupados por famílias do interior. Entende? Pessoas que têm aqui seus negócios, que têm os seus interesses, tem filhos que vieram para cá para estudar, se casaram com cuiabanas. Então, essa continua sendo, né? Continua sendo, entende? Então, isso aí tem essa forma de você chegar e analisar que Cuiabá é um diferencial. Pô, vamos cuidar de Cuiabá, entende? Quando começou o processo do agronegócio, a base foi Cuiabá. As pessoas chegavam em Cuiabá para depois irem para lá. Verdade. Então isso aqui tem que ser cuidado com o dinheiro do agronegócio, mas ninguém enxerga isso. Mas você falou de coisas importantes, tem a questão da articulação, no sentido de agregar, né? São forças que tem, mas se não forem agregadas, mas olha, o seu trabalho, parabéns, você tem consciência disso, que ficou, né? E de vários modos, reverbera até hoje, e por essa atenção, eu achei bacana quando você disse, essa atenção que você deu à literatura. A gente, né, não vê essa sequência aí, né, em outros gestores das pastas, né? Mas é interessante, parabéns. Bem, nós já extrapolamos nosso horário aqui, mas nós temos um quadro aqui que chama-se Carta Literária. Quero que você escolha o tema, ou provérbios populares, resiliência, psicologia positiva. Provérbios populares. Provérbios, muito bem. Ainda penso em escrever um livro sobre provérbios, eu adoro provérbios, acho muito. Tem uma sabedoria, né? Claro. Coisas que vêm lá dos nossos bisavós, gente, fantástico. Ó, escolha aqui um provérbio. Aí, então vamos ver. Tem dois aqui. Com certeza aqui você conhece. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. João Carlos, você acredita que se somos muito bons em determinadas situações, isso justifica a nossa falta de habilidade em agir com nós mesmos? Você acha possível mudar isso? Por quê? Olha, eu acho que é possível. Primeiro, as pessoas elas têm que serem moldadas de alguma forma ao longo do tempo. Ninguém é bom ou é ruim eternamente. Ninguém nasce sabendo. As pessoas elas vão adquirindo conhecimento, né, ao longo dos tempos, e aí elas vão vão se especializando, vão fazendo alguma coisa que os torna diferentes, né? Ou muitas habilidades, ou qualquer coisa nessa linha. Esse provérbio aí é uma coisa que é tão comum, né? Sim, verdade. E eu vivo falando isso aí. É verdade. Tem alguns provérbios que advêm até de crenças que às vezes a gente precisa também podá-las, né? Superá-las, né? É interessante isso. Ô, João Carlos, é muito agradável a gente ter momentos como este, estar diante de pessoas como você, que é um manancial de conhecimento, de informação, de pesquisa. A gente vê que o seu trabalho é constituído de experiência, mas também de vivência, sabe? Cada livro que você escreve, cada assunto, você vai ter lá a vivência, você vai fazer o laboratório ali. Então, muito bacana. Eu espero muito poder acompanhar sua contribuição por muitos anos sobre diversos assuntos. E eu quero dizer que o Humanos Literário está portas abertas aqui. Qualquer divulgação você pode trazer. Eu quero conversar com você trazer sobre as próximas obras. Sim, claro. Né, que você... Quem sabe a gente desenvolve algum trabalho juntos, sim, né? Eu acho que isso aí é uma possibilidade realmente Só para terminar, eu quero que você fale um pouquinho agora sobre um assunto importante que você comentou lá no início, que é a recomendação do Tribunal de Contas. Há uma recomendação que foi feita agora, acho que tem uma semana, coisa recente, né? Fala um pouquinho do benefício disso, né, para a nossa literatura em Mato Grosso. Então, essa é uma recomendação
que o Tribunal de Contas, através do presidente da comissão, que é o conselheiro Antônio Joaquim, né, fez ao governo do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Educação, de Cultura e tudo mais. Para todos os municípios? E para todos os municípios. Né? E para que a história, geografia, literatura, e eu acho que mais alguns itens, mas, e cultura, né? História, literatura, cultura e a geografia, elas sejam ensinadas nas escolas através de livros produzidos por autores matogrossenses. Né? Mas eu quero aqui deixar o meu registro, conforme a gente já havia falado rapidamente, de enaltecimento e de agradecimento ao escritor Eduardo Maon, né? E um grupo também de acadêmicos. Lá me lembro do Flávio, da Cristina e da própria Luciene, de algumas outras pessoas ligadas à área da literatura, mas a liderança e a iniciativa que trabalhou do nosso Maon em prol disso. E bacana, né? Loas ao Tribunal de Contas, porque a partir daí, com certeza, vai ser uma abertura para toda a classe, né? Para toda a cadeia produtiva do livro e da leitura, para que... Acho que se isso for bem trabalhado, vai ser um divisor de águas. Sim. Né? Então, nós que estamos atuantes nessa área, nós temos que estar atentos, né, ao desenvolvimento desses fatos aí. Sim. Então, é um gol de placa. Sim. Maravilha, maravilha. Que seja bem-vindo às boas notícias, né? Com certeza. João Carlos, eu gostaria que esses últimos segundos fosse para que você deixasse suas considerações. Fique à vontade. Muito obrigado. Bom, eu agradeço o convite que você fez. Eu gosto muito de falar sobre esses trabalhos, especialmente ter a oportunidade de falar sobre a importância da leitura, né? Porque as pessoas vão cada vez adquirir mais conhecimento através de abrir páginas de livros e folheá-los e ver, e não apenas livros, revistas, jornais. Vamos voltar lá para o gibi, para tudo. E não condenar de forma alguma a modernidade, o que está aí nas mídias sociais, o que está nos nossos celulares. Nós somos hoje dependentes dos celulares como forma é uma extensão da nossa antiga pasta 007, né? Nós trocamos a 007 pelo celular, entende? Só que vamos fazer uma combinação, né? Não dá para ficar sem os livros físicos, porque você bem sabe, porque você é um homem bem informado, a sua editora, de que inúmeros países europeus estão proibindo os celulares, o uso dos tablets, tá? Como forma de estudo, de leitura nas escolas, Suécia, Dinamarca e Islândia, e voltando ao livro físico. Né? Então, eu espero que isso aconteça no Brasil também, né? Porque, claro que essa corrida, vamos aplicar bilhões em compra de aparelhos eletrônicos, ótimo, mas também não vamos deixar de prestigiar e de fazer com que as pessoas leiam os livros físicos. Isso é de uma importância tremenda. Então, a minha gratidão por ter vindo aqui é porque nós tivemos a oportunidade de estar discutindo isso e de tentando colocar na cabeça das pessoas que não deixem de ler. Sim, maravilha, maravilha. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Gente, aqui a gente termina mais uma edição do podcast Humanos Literário. Eu gostaria de deixar com você o pensamento de William James, um filósofo, psicólogo americano, considerado o pai da psicologia norte-americana. William James disse o seguinte: a maior descoberta da minha geração é que o ser humano pode alterar a sua própria vida alterando a sua atitude mental. Pense nisso e a leitura faz parte deste componente. Tenha uma excelente semana. Até a próxima edição do Humanos Literário. Fique bem, fique na paz.